gostaria de te falar do verdadeiro sentido da Páscoa. Tudo começa lá com o povo hebreu, na saída do Egito. O povo hebreu, ele estava como escravo lá no Egito. Estava clamando a Deus por libertação. Veja só, escravo, clamando a Deus por liberdade, libertação. Então, liberdade e escravidão. Quando Deus manda Moisés e Arão irem até Faraó para deixar o seu povo livre, sair livre do Egito, e quando isto acontece, Deus instituiu a Páscoa como um sinal, para que sempre o povo lembrasse do que Deus fez por ele, a libertação que Deus fez com ele, para eles. Então vamos lá. Em Êxodo diz assim, no capítulo 12, alguns versículos, né? Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, toma cada um para si um cordeiro. Olha só, toma para si cada um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. No versículo 5 diz assim: o cordeiro ou cabrito será sem mácula, quer dizer, sem mancha, né? Um macho de 1 ano, quer dizer, indicando sem defeito, perfeito, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. No versículo 7 diz: e tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão, e o sangue seria aspargido nas portas, para que quando a morte passasse, visse aquele sangue, passasse direto. Os primogênitos, os filhos primogênitos, tanto dos hebreus, né, onde houvesse aquele sangue, seria livre. E tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, né, nas casas em que o comerem. E comerão, quer dizer, dando a entender da carne, dando a entender de comunhão, né? Comunhão. Então a Páscoa também significa comunhão, libertação, liberdade da escravidão. No versículo 12 diz o seguinte, isso é no capítulo 12, tá? Versículo 12. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. Em todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. Então, aqui está dizendo que Deus passaria, ou o anjo, né, passaria no Egito, e aonde não houvesse o sangue nas portas, ali haveria morte, morte de algum primogênito. Se houvesse um primogênito dentro daquele lar, não morreria. Mas se houvesse o sangue na porta, a morte passaria direto. Então veja, mortandade, livramento, sangue, né, escravidão. Tudo isso está imbuído nessa ideia Páscoa, né? Então, Paulo diz, 1 Coríntios 5, 7, ele diz que Cristo é a nossa Páscoa. Por quê? Porque Cristo é aquele cordeiro que cada família deveria tomar para si,
E comer desse cordeiro quer dizer comunhão com ele, comunhão com Cristo. E o sangue que seria colocado nos umbrais das portas, que livrava da morte o primogênito, esse mesmo sangue nos livra hoje também da morte. E também nos livra da força do pecado. Porque a força do pecado é a morte, né? Por isso que Cristo é a nossa Páscoa, porque Ele também nos dá liberdade, nos livra da força do pecado, do efeito do pecado, que é a morte, e nos livra também e nos dá liberdade no Espírito. Por isso que Cristo é a nossa liberdade, é a nossa Páscoa, é a nossa salvação. Então hoje nós somos livres, assim como o povo foi livre lá no deserto. O povo se viu livre lá no deserto. O povo de Israel, os hebreus, se viram livres lá no deserto. Aquela liberdade da escravidão. Hoje também nós podemos dizer que nós somos livres. Não somos mais escravos do pecado. Hoje nós somos livres. Não estamos mais presos ao Egito. Hoje nós estamos livres, fazendo parte da nova cidade. Nós estamos caminhando para adentrar a cidade, a nova Jerusalém. Saímos do Egito, estamos saindo do Egito, estamos caminhando do Egito, né? Por isso que, por enquanto, nós temos que ter comunhão com Cristo, né? Cear com Ele, estar inserido nessa prática da Páscoa todos os dias, ainda que tenhamos um dia para lembrar dos grandes feitos de Deus, mas nós devemos estar caminhando todos os dias para a nova Jerusalém, porque Deus fez a parte dele. Os hebreus ele enviou naquele tempo, enviou Moisés, e nos dias de hoje ele nos falou através de seu filho Yeshua, né? Jesus Cristo. Então, que você possa entender o verdadeiro sentido da Páscoa. Saída da escravidão, liberdade, para a liberdade. E liberdade também da força do pecado, que nos leva para a morte. Então, também é vida. Então, Cristo é vida, a Páscoa é vida, a Páscoa é liberdade. A Páscoa é uma nova caminhada, é sair do Egito para ir em direção à Nova Jerusalém. Cristo é a nossa Páscoa, Cristo é a nossa liberdade. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Que Yeshua HaMashiach.